Então vamos meditar nesse texto muito conhecido daqueles que já leem a Bíblia há algum tempo, e vamos meditar sobre esse texto, não é? Sobre esse tema, os efeitos da graça de Deus. Os que encontraram 2 Samuel 9, digam amém. Vamos ler então, vou ler na NVI. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se novamente, não é? E disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então vocês calculam, são 35 pessoas que estariam a serviço de Mefibosete. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. E Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Curva a sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Senhor Deus, aqui estamos, na Tua presença, na Tua casa. E que grande privilégio temos de estarmos aqui, aos Teus pés, em comunhão com os santos, em comunhão com o Teu povo, e podendo Te servir, e podendo desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado porque o Senhor nos concede algumas oportunidades que são únicas, que são singulares, e que uma vez desperdiçadas, talvez nunca mais sejam reaproveitadas. Hoje temos algumas oportunidades singulares que o Senhor nos dá, de Te prestarmos este culto nessa manhã, nesse dia 17 de maio de 2026. Cada um de nós poderíamos estar em tantos outros lugares, poderíamos ter feito tantos compromissos, mas decidimos que estaríamos na Tua casa, prestando culto no dia do Senhor, como assim o fazemos. Bendito seja o Teu santo nome, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede. Abre o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra, e que ela faça sentido para nós, e que o Senhor também nos dê a graça de aplicá-la nas nossas vidas. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, temos aqui nesse texto os efeitos da graça de Deus. Talvez, se vocês são como eu, vocês já ouviram alguma pregação
sobre esse texto uma ou várias vezes na sua vida. Eu já ouvi várias, mas eu quero recomendar aqui novamente o pastor Charles Findle, que escreveu sobre a vida de Davi, em seus comentários sobre personagens bíblicos, da editora Mundo Cristão. Eu recomendo que vocês adquiram esse livro da vida de Davi e leiam, porque ele trata com detalhes muito ricos sobre essa história de Mefibosete. E eu creio que aquilo que nós não conseguimos alcançar aqui, porque nós não temos tempo suficiente, vocês serão edificados quando lerem essa obra do pastor Chuck Swindoll. Amém? Eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que a graça de Deus, ela é algo maravilhoso ou maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, essa graça também, nós podemos dizer, ela pode ser para nós algo assombroso, por causa da sua imensidão. Todas as vezes que você está diante de uma coisa muito grande, isso te assombra. Isso te deixa até com um certo temor. E, às vezes, esse é um problema que a gente tem discutido aqui. As pessoas se acostumam com Deus e se aproximam dele de qualquer maneira, sem reconhecer a grandeza do Senhor Deus. Mas nessa manhã nós vamos meditar sobre essa graça maravilhosa e assombrosa, especificamente seus efeitos. E eu repito, ela é assombrosa porque ela vai além da nossa compreensão, além do nosso entendimento limitado. Ela sobrepõe e ela também ultrapassa as nossas fragilidades, simplesmente para revelar a grandeza do amor de Deus. Porque o amor de Deus é muito grande. E esse amor é muito especial do Senhor Deus para conosco. Eu penso, olhando para esse texto, que pessoas que realmente conhecem e reconhecem a graça de Deus são pessoas necessariamente transformadas. Na contemporaneidade, nós vemos teólogos tratando sobre a graça de Deus e colocando nas linhas ou nas entrelinhas que uma pessoa pode conhecer a graça de Deus e permanecer como está. Não é isso que nós lemos no Novo Testamento. Não é isso que nós lemos no Velho Testamento. Não é essa a doutrina bíblica da graça de Deus. Quem entra em contato com a graça de Deus é transformado. É transformado. Precisa ser transformado. Não por sua causa, por minha causa, por nossa causa, mas por causa do Deus que delibera a sua graça sobre nossas vidas. Então, as pessoas que são abençoadas com e pela graça de Deus, elas não são apenas pessoas, indivíduos, beneficiários do favor divino, mas são pessoas que passam a viver uma vida de gratidão e uma vida de consagração a Deus. Eu tive a oportunidade na minha vida de ajudar algumas pessoas. E algumas pessoas que eu pude ajudar, sempre que eu reencontrava com elas, sabe o que elas me diziam? Obrigado por você ter me ajudado. Aí passava 1 ano, 2 anos, olha, queria te agradecer novamente por aquela ajuda. 5 anos, 10 anos, muito obrigado, são pessoas gratas. A gratidão passou a balizar, pelo menos em alguma medida, o meu relacionamento com aquela pessoa. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós precisamos ser movidos por gratidão constante e contínua. Não pode haver um momento em que você fala, já agradeci a Deus demais, por tudo que Ele fez por mim. Não. A gratidão precisa estar em alta. Esse combustível não pode faltar na nossa vida. E, consequentemente, se somos gratos realmente, nós haveremos de nos consagrar a Ele. Nós vamos dizer, Senhor, eu vivi em pecado, eu vivia num tremendal de lama, o Senhor me alcançou, eu não fiz nada para o Senhor ter me alcançado e ter me abençoado tanto, então, eu quero consagrar minha vida a Ti, eu quero que minha vida seja Tua, seja para o Teu louvor. Gratidão de um lado, que leva à consagração de outro lado. Amém? Acho que a gente pode usar esse exemplo aqui
O pastor Augusto até já falou isso sobre amor e ódio, né? Dos que correm, né? Porque hoje eu fui despertado antes do meu horário habitual, né? Por um barulho ensurdecedor. Sabe o que era? As pessoas estavam correndo lá em frente de casa. Estavam correndo, uma competição, correndo e correndo e correndo e correndo e correndo. Como diz o pastor Augusto, eu não sei se é amor ou se é ódio. Na opinião dele é ódio. As pessoas estavam correndo, né, fazendo. Eu não tenho nada contra os exercícios físicos. Eu não tenho nada contra isso. Mas me impressiona a devoção, a empolgação, a alegria com os resultados no corpo e até no estado de humor que as pessoas obtêm. Eu não nego nada disso. Eu só queria ver uma fração dessa alegria, dessa empolgação para Deus. Eu queria ver uma fração disso para Deus. Queria ver pessoas lendo a Bíblia horas, orando, jejuando, 1, 2, 3 vezes por semana. Queria ver pessoas eletrizadas com a palavra de Deus. Mas eu não vejo isso. Não é isso que a gente está vendo em andamento. E depois, quando tudo passar, a contabilidade virá. O momento de prestação de contas virá. E nós precisamos levar isso em consideração. Pois bem, eu acordei, vi a movimentação, falei, não, já que eles me despertaram, eu vou buscar a Deus. Porque tem uma igreja, tem um grupo de pessoas que precisam de oração. Que precisam de oração. E essas pessoas, é claro, por divina providência, estão aqui reunidas nessa manhã. A nossa história, aqui em 2 Samuel, capítulo 9, ela tem 2 personagens principais. Quais são? Davi e Mefibosete. E ela tem outros personagens que integram o enredo aqui, se vocês prestaram atenção. Tem o Saul, tem o Jonatas, tem o Ziba e tem o Maquir. Não é Maquil, é Maquir, viu, gente? Não tem nada a ver com Maquil, né? Eu estou mais próximo do salmo didático, Masquil. Então, esses 4 personagens, né, que fazem parte também desse enredo. Então, primeiro personagem principal, como acontece muito no livro de Samuel, e muitas vezes em Reis também, em Crônicas também, é Davi. Que como nós refletimos, quando meditamos na vida de Abigail e no seu relacionamento com Davi, ele é um tipo de Cristo. Ele é uma representação do Senhor Jesus Cristo, ou ungido prometido. Idealmente, o Davi deveria ser sempre alguém parecido com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Exércitos. E, na maior parte do tempo, ele foi muito parecido com Jesus. Mas nem sempre foi assim. O capítulo 11 nos mostra isso claramente, quando ele cometeu adultério, quando ele cometeu o homicídio, e nós vemos ali a humanidade dele, a fraqueza dele. Mas na maior parte do tempo, ele foi o homem segundo o coração de Deus. E quando ele cometeu o pecado do adultério e do homicídio, diz a palavra de Deus que ele confessou o pecado, sofreu com as consequências, ele e a sua família, e um detalhe importante, ele abandonou aqueles pecados. Seria muito estranho para nós, a gente vê vários capítulos na Bíblia, do Davi adulterando, matando pessoas inocentes, não, nós não vemos isso, nós vemos ele cometeu um adultério, ele cometeu um homicídio, ele era um monarca, um homem muito poderoso, bem diferente do regime democrático no qual nós vivemos hoje, mas uma vez reconhecido o pecado, confessado o pecado, ele abandonou o pecado. Isso é relevante para nós. Essa mensagem é muito relevante para nós. Então, ele não permaneceu no pecado. Segundo personagem, e os 2 primeiros são os que nós vamos meditar mais, foi, claro, Mefibosete, que é uma clara representação nossa, de todos nós.
pecadores, miseráveis e carentes da graça de Deus, pessoas que sem Jesus vivíamos e podemos viver sem qualquer perspectiva de futuro e de redenção, pessoas que misericordiosamente, sem nenhuma razão lógica concreta, são acolhidas pelo Rei da Glória na sua casa e na sua família. Esse é o Mefibosete, e nessa história, ele é uma representação de todos nós. Ele é uma representação de todos nós. Terceiro personagem é o Jonatas, o pai de Mefibosete, o filho do rei Saul. E ele representa, na minha interpretação e na minha compreensão, os crentes que sofrem. E eu digo mais, que até morrem como consequência dos pecados de outras pessoas. Ninguém aqui deve pensar que o pecado é uma coisa qualquer, que você pode lidar, não, Deus vai perdoar, Deus é perdão, Deus é amor. Não, o pecado é coisa muito séria. Eu sou filho de pais separados. Quando papai saiu de casa, nós éramos crianças. As consequências estão repercutindo até hoje. Tem quase 50 anos que isso aconteceu. E ele gerou morte ao longo do tempo, na linha do tempo. O Jonatas sofreu com as consequências do pecado do seu pai. E nós podemos dizer que a morte dele também foi provocada pelo pecado do pai. Não fosse isso, talvez ele tivesse sobrevivido. Mas felizmente, durante a sua vida, e antes de morrer, ele teve o privilégio. E Deus inclinou o coração do Jonatas para que ele reconhecesse o ungido de Deus. O ungido do Senhor, não é? Inclusive, fazendo o impensável para a época, renunciando seu legado real. Porque para reconhecer Davi, Jonatas, filho do rei, tinha que abrir mão do seu legado real completamente. Crentes em Cristo Jesus são pessoas que nessa vida, que nesse mundo, se destituem do trono do seu próprio coração. Ou melhor dizendo, destituem o ego, o seu próprio ego, do trono no coração, e fazem com que o rei Jesus, o ungido a quem Davi representava, se assente ali e tome lugar naquele lugar de honra. É muito complicado quando você vai discutir a doutrina bíblica sobre o homem carnal. O que você vê como característica predominante de uma pessoa carnal é que o ego está no trono do coração da pessoa. E como o ego reina, essa pessoa não consegue fazer as coisas que Deus gostaria que ela fizesse. Então, o Jonatas, ele representa cristãos que sofrem com o pecado de terceiros, de pessoas, às vezes dentro da própria família, mas louvado seja o Senhor, porque aquele homem chamado Jonatas fez a coisa certa antes de partir, antes de seguir para a glória. E por último, nós temos o personagem Saul, que aparece como um pano de fundo dessa história. Ele era o pai do Jonatas, avô de Mefibosete, não é? E ele vai representar para todos nós o fracasso da autonomia humana. Ele vai representar para nós o fracasso da confiança na força humana. Ele vai representar o fracasso da confiança na inteligência humana, na aparência, na beleza, na estética humana. Ele vai representar o fracasso de você viver uma vida confiado ou confiada na aprovação popular. O que é que os outros vão pensar de mim se eu fizer isso? Por favor, irmãos, nós devemos zelar pelo nosso bom testemunho. Mas antes de fazer esse tipo de conjectura retórica, nós vamos perguntar e dizer para nós mesmos, o que é que Deus vai pensar de mim? Isso é uma maneira humana de falar, porque Deus já sabe de todas as coisas. Mas na nossa consciência, nós precisamos fazer esse tipo de conjectura. O que Deus vai pensar a meu respeito? Então hoje, nós vamos meditar aqui, muito brevemente,
tendo feito essa introdução, em 3 efeitos da graça de Deus e depois nós vamos encerrar. Eu não vou aqui conversar com vocês nem sobre Ziba, nem sobre Maquir, mas quando vocês lerem a obra do Charles Swindoll, vocês vão ser edificados e vão ter, né, todas as informações que são necessárias. Primeiro efeito da graça de Deus. A graça de Deus, isso está aí nos primeiros 4 versos, ela não nos deixa esquecidos. Por quê? Porque na agenda de Deus ninguém é esquecido. Louvado seja o Senhor. Né? Ninguém é esquecido. Davi, ele era rei sobre todo Israel. E ele estava vivendo um momento de glória. Ele estava vivendo um momento de empoderamento, porque ele vinha de vitórias sobre vitórias, vitórias sobre vitória. Por onde ele ia, o Senhor dava vitórias. A graça de Deus, a bondade de Deus era muito grande na vida dele. Ele desfrutava de grande poder, de grande prestígio, de grande autoridade naquela circunstância. Mas, como um ungido de Deus, ele não estava preocupado só com o seu poder. E aqui uma primeira aplicação importante para nós. Quando Deus te der poder, não fique pensando demais nas benesses que você está desfrutando. Por favor, mude o seu coração, a sua mente. Entenda que essa benesse te foi dada com um propósito e para um propósito. Ele se preocupou, diz o texto bíblico, e procurou por alguém que fosse da descendência de Jonatas, seu amigo, a quem ele pudesse fazer o quê, gente? Versículo 1 e versículo 3. Mostrar lealdade, diz a NVI. Ou fazer um benefício, praticar o bem, mostrar a misericórdia de Deus para com aquela pessoa. Ele queria compartilhar um pouco daquilo que Deus havia entesourado a ele, ao descendente ou aos descendentes do seu amigo Jonatas. Ele queria manifestar graça. Isso não é especial? Um homem tão poderoso se preocupar com alguém como o descendente de Jonatas naquela circunstância. Você vê que eu penso que o que Davi queria fazer naquele momento era imitar o seu mestre, o Senhor Deus, que tinha sido tão bondoso com ele em tantas circunstâncias. Quem caminha com Deus, quem anda com Deus, imita a Deus e replica o caráter de Deus na sua própria vida. Você vê que ele perguntou, isso está registrado 2 vezes, no versículo 1 e no versículo 3. A mesma pergunta: restou ainda alguém da família de Saul? E vocês vão concordar comigo que o mais natural para um rei como Davi, naqueles tempos, naqueles dias, era que ele vasculhasse o seu reino para encontrar os descendentes do seu opositor, portanto, de Saul, e matá-los. Eu vou eliminar todas as pragas daninhas do meu reino, do meu opositor, daquele que tentou tirar a minha vida persistentemente. Mas o que o rei queria fazer naquela circunstância era encontrar as pessoas que viviam em situação de miséria e de destituição, para estender-lhe, lembrando o livro de Esther, o seu cetro de graça. Davi queria estender o seu cetro de graça aos descendentes de Saul e de Jonatas. A condição dos filhos de Saul é a mesma da nossa condição espiritual. Nós vivíamos marginalizados e apartados de Deus por causa dos nossos pecados. Nós merecíamos a sentença de morte. Diz o apóstolo Paulo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a graça de Deus veio e nos alcançou. Glória a Deus. Essa era a nossa condição, mas nós fomos alcançados pelo Senhor. Então, naturalmente, e talvez por temer a própria vida, o Mefibosete, que vivia em Lodebar, ele não reclamou, não demandou ao longo da sua vida de fuga,
nenhuma assistência. Embora vivesse na obscuridade, embora vivesse, talvez, convivendo com várias privações, com várias limitações. Quer dizer, o Mefibosete vivia completamente apartado de toda aquela estrutura real que ele tinha, talvez, na sua primeira infância, se lembrasse de ter visto seu avô e seu pai. Mas temendo a própria vida, ele nada reclamou. Mas quando ele não cogitava absolutamente nada para si mesmo, tinha alguém que o estava buscando. Quem era? O rei. Quando ele não cogitava nada para si mesmo e nada a seu respeito, o rei, a maior autoridade na nação, o estava buscando. Davi perguntou a Ziba, veja aí na sua Bíblia, versículo 4. Onde está ele? Irmãos, que expressão mais bonita. O rei Davi se lembrou dele. Isso contrasta muito com a dor de uma pessoa ser esquecida. Com a dor de você não ser lembrado por ninguém. Então você desaparece de um determinado lugar e ninguém lembra de você e você fica assim, puxa vida, né? Não tinha valor nenhum. Ninguém se lembrou de mim. Isso machuca muito. Isso dói muito. Mas, para a glória de Deus, o Mefibosete, ele foi lembrado, não é? E onde é que ele estava? Nessa cidade chamada Lodebar. E era uma cidade, não é? É muito difícil você encontrar a geografia dessa cidade, mesmo nesses dias. Mas os registros mais antigos vão dizer que ela estava provavelmente em Gileade, além do Jordão. Por quê? Porque era um lugar mais seguro para Mefibosete viver. Quem sabe escapar da ameaça de morte que ele poderia sofrer naquele momento. Mas eu quero repetir aqui, vivendo na terra do esquecimento, o Mefibosete não podia imaginar que o rei havia sido movido por Deus para buscá-lo, para encontrá-lo e para suprir as suas necessidades. Eu penso que o nosso Deus, em Cristo Jesus, Ele está fazendo o mesmo movimento hoje. E eu gostaria de apelar a todos vocês que têm amigos descrentes, convidem essas pessoas para que venham à igreja. Não para que eles desenvolvam a conduta religiosa, mas para que eles ouçam o Evangelho eterno e tenham um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, o que dará a eles a condição não apenas de frequentar essa igreja ou qualquer outra igreja, mas de viver todos os seus dias na confiança da vida eterna. Então, eu apelo a vocês, crentes de longa data, vamos convidar as pessoas para virem à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho e quem sabe pela graça de Deus serem transformados, amém? Faça esse compromisso com Deus. Quantos amigos e amigas você tem? Qual foi a última vez que você pegou o seu celular para enviar uma mensagem e convidar alguém para vir à casa de Deus? Deus está buscando. E Ele usa o seu povo amado nessa missão. Eu espero que vocês digam como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Existem pessoas sobre as quais você tem influência que eu não tenho. E eu tenho influência sobre algumas pessoas que ninguém de vocês tem. Vamos usar o poder que de Deus nós recebemos para proclamar o Evangelho. Eu não conheço missão mais importante que essa. Nessa vida, não. Deus está buscando pessoas. O segundo efeito da graça de Deus, o primeiro é que Ele não nos deixa esquecidos. E o segundo é que a graça nos conduz ao temor e à bondade de Deus. Quando o Mefibosete foi trazido de Lodebar para Jerusalém, ele chegou na presença do rei Davi, naturalmente dominado por temor. Eu diria que ele deve ter chegado, entrado no palácio tremendo, de medo. E, dominado pelo pavor, ele fez aquilo que eu faria. Prostrou-se, com a boca no pó, diante do rei. Porque ele sabia que o Davi poderia tirar-lhe a vida.
ele poderia naquele dia extirpar a descendência de Mefibosete para sempre da face da terra. E se você já viu alguém tremendo de medo, de pavor, o Davi deve ter visto Mefibosete assim. Por isso, o rei, que tinha um coração voltado para Deus, um coração que agradava a Deus, disse a ele, versículo 7, olha aí na sua Bíblia, não tenha medo. Irmãos, as mesmas palavras frequentemente usadas pelo Senhor Jesus Cristo junto aos seus discípulos. Tudo que Mefibosete naquele dia precisava era de graça. E Davi lhe disse, ainda no verso 7, eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Então, em vez de encontrar a morte e o seu fim, o que é que o Mefibosete encontrou? A bondade. A bondade de Davi. A bondade de Deus através de Davi. Jonatas havia honrado o Davi em vida. E depois da sua morte, o Davi, que era um homem que vivia uma vida de coerência, na maior parte do tempo, de não contradição, na maior parte do tempo, decidiu honrar o descendente do seu amigo, a memória dele, e ser benevolente para com ele. Agora, alguém aqui que não leu ainda esse texto, né, ou que leu pouco e não prestou atenção nele, pode se perguntar quem era o Mefibosete. Nós já falamos. Ele era filho de Jonatas e neto de Saul, que havia sido rei em Israel. Mas ele era também uma pessoa que carregava no seu corpo as consequências do pecado da sua família. Quem leu aqui a história, como nós estamos lendo comunitariamente, né, deve se lembrar que quando Saul e Jonatas morrem, a ama que cuidava do Mefibosete, e ele tinha 5 anos, saiu correndo para salvar a vida dele, e a sua própria tropeçou, caiu, o menino ficou aleijado. O menino ficou ferido gravemente. E aquela deficiência, ela era como que um símbolo de um manto de vergonha que cobriria o Mefibosete para sempre. Então, ele sofria com aquela deficiência física, mas ele também sofria com a marginalidade social. Porque ele era, claro, estigmatizado, porque era descendente de Saul. E a marginalidade social que ele vivia porque ele vivia na periferia do reino. Distante de qualquer conforto, de qualquer tecnologia que se poderia oferecer naquela época. Felizmente, Deus levantou um homem piedoso para cuidar dele. Esse homem é chamado Maquir, muito generoso, que cuidou dele com muito carinho. Mais adiante, ele vai reafirmar essa generosidade, cuidando de Davi, que fugia do seu filho Absalão. Então, era um homem de bem. Deus colocou esse homem de bem na vida do Mefibosete. Mas o que o Mefibosete não imaginava era que nos planos de Deus estava escrito, estava predestinado que a sua sorte haveria de mudar. Mas para ele era muito difícil. Quando Deus vem para mudar a sorte da vida de uma pessoa, essa pessoa às vezes tem dificuldade de acreditar no que está acontecendo, não é mesmo? E foi o caso de Mefibosete. Veja aí no versículo 8, ele disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Davi já havia usado essa expressão para falar de si mesmo. E ele usa essa expressão, né? Quem sou eu? Aqui eu gostaria de dizer que nós temos aqui um lema na nossa igreja quando recebemos irmãos por transferência. Nós sempre dizemos, né? Você é bem-vindo nesta família, tanto para servir quanto para ser servido. E eu noto que às vezes, algumas pessoas não querem ser servidas por orgulho. Há um momento na nossa vida em que nós precisamos estender a mão para servir as pessoas. E há um outro momento em que nós precisamos ser ajudados.
Louvado seja o Senhor, porque o Mefibosete recebeu com humildade a graça de Deus. Mesmo reconhecendo que ele não merecia, que ele não era digno, que ele era como um cão morto, mas ele acolheu com muita humildade. Eu creio que nós podemos sempre dizer diante de Deus: Senhor, quem sou eu para o Senhor demonstrar tanta graça sobre a minha vida? E eu acho que nós devemos dizer isso com frequência, com lágrimas nos olhos, com gratidão a Deus. Agora, eu repito o que eu disse no início dessa mensagem: essa gratidão precisa se transformar em consagração. No que depende de você. Eu imagino que todos vocês levantaram hoje de manhã e escovaram os dentes. Você sabia que você precisava escovar os dentes. Não é verdade? Você foi lá e escovou o dente, você fez o que era certo. Existem coisas que estão ao nosso alcance e que na nossa vida cristã nós não podemos nos negar de fazê-las, de realizá-las com a força, com o poder e com os recursos que nós temos. Então, primeiro efeito da graça de Deus, ela não nos deixa esquecidos. O segundo efeito da graça de Deus, ela nos conduz ao temor, mas, sobretudo, a bondade de Deus para conosco. E, por fim, um terceiro e último efeito, e depois nós vamos orar, é que a graça de Deus, ela restitui e ela também exalta. Isso está aí a partir do versículo 9 até o final, no verso 13. Você vê que o Mefibosete, ele saiu de uma região longínqua, distante, desconhecida e obscura, e ele se mudou para que lugar mesmo, gente? Jerusalém, a capital do reino. Ele saiu de uma cidade desconhecida para a cidade mais importante do reino. Ele foi conduzido de um estado de pobreza extrema e ele foi elevado à condição de senhor de terras e de escravos e servos. Não é uma mudança radical? Não é uma mudança incrível que ele experimentou? Davi, diz o versículo 9 e 10, restituiu ao Mefibosete tudo que era por direito da família de Saul. De uma pessoa sem posses, esquecida, ele se tornou um senhor de terras, com muitos empregados, com muitas benesses e também com muitos recursos. Mas o mais especial de tudo nessa passagem é que ele teria, pela graça do rei, que é uma expressão simbólica da graça de Deus, um lugar de assento garantido à mesa do rei. Ele voltaria a ser o que um dia ele foi, um príncipe. Porque na criação, Deus idealizou que nós vivêssemos como príncipes, mas o pecado roubou de nós essa condição. Por meio de Cristo Jesus, o ungido prometido, nós somos elevados à condição de príncipes, de reis e de sacerdotes na presença de Deus. E como príncipe, ele iria conviver com a família real no palácio. Vocês conseguem imaginar essa cena? O Mefibosete, aleijado como era, participando de todas as rodas de conversas, dos assuntos mais importantes do reino, que eram discutidos ali. E um filme passando na cabeça dele, eu estava esquecido em Lodebar, e aqui estou eu. Tudo que é importante na Terra Santa, no meio do povo de Deus, eu estou participando. Essa é a representação de todos nós, quando somos redimidos em Cristo e por Cristo Jesus. Deus nos eleva, Deus nos garante um assento à sua mesa. Eu louvo a Deus pela maneira como esse texto termina. Vocês notaram? Versículo 13. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Eu gostaria de dizer, em nome de Jesus, que é da vontade de Deus que todos nós, que todos vocês, tenham sempre assento na mesa do Rei Jesus. E quero dizer, como a gente já cantou, em muitos corinhos e cânticos, é que o melhor de Deus ainda está por vir.
O melhor que Deus tem reservado para o seu povo ainda não se consumou. Ainda está por vir. Portanto, se Deus tem te oferecido em pratos de ouro, talheres de ouro, a comida, na presença dEle, em nome de Jesus, irmãos, não vamos cuspir nesse prato. Porque, infelizmente, muitas pessoas conhecem o Evangelho, ouvem falar do amor de Deus, têm convivência com o povo santo, e em um determinado momento, por uma razão banal, se afastam, se desviam, se distanciam. Valorize aquilo que Deus tem te dado com muito amor, com muito carinho. Esse lugar especial na casa dEle e na presença dEle. Amém? Então, eu concluo aplicando essa mensagem a nós e depois nós vamos nos levantar e vamos orar, encerrando a nossa escola bíblica dominical. Primeiro, você pode até ser esquecido por seres humanos. O ser humano tem memória fraca. As pessoas podem se esquecer de você. Aliás, o mundo inteiro pode se esquecer de você. Eu atendi uma vez uma pessoa que me disse assim, olha, o que mais me dói na minha vida, na minha existência, é ouvir pouco meu nome. Quase ninguém me chama pelo nome. As pessoas não me chamam, não me convidam para estar com elas, eu sou uma pessoa solitária, eu vivo sozinha. Isso dói realmente. Mas eu quero afirmar aqui a vocês, porque essa é a mensagem do Evangelho, que Deus em Cristo está sempre se lembrando de nós. Sempre se lembrando, apesar das nossas misérias. Segunda aplicação, Mefibosete, ele chegou ao palácio de Davi, do rei, com muitos temores. Ele tinha razões para estar atemorizado. Mas o que ele contemplou lá? Bondade de Deus, como nós cantamos aqui. O que ele experimentou foi a bondade, a generosidade, a graça de Deus. Eu creio que é isso que Deus tem reservado para cada um de vocês. Ele quer que vocês experimentem mais da bondade de Deus. E eu repito aqui o meu jargão, para que você seja dominado pela gratidão. E para que isso se transforme em consagração. Uma vida consagrada a Deus. Você é tão grato a Deus, você fala, Senhor, eu não sei o que te oferecer, então eu vou oferecer minha vida. Eu vou colocar minha vida a teu serviço, aos teus pés, por tudo que o Senhor fez por mim. Então, aproxime-se do Senhor, experimente, usufrua da sua bondade, do seu carinho, do seu cuidado com você. E por último, a graça de Deus transformou a vida do Mefibosete totalmente. Mas eu sempre que leio e releio esse texto, eu guardo na mente e no coração a atitude que Mefibosete teve quando se aproximou de Davi. Ele prostrou-se diante dele. Que Deus possa nos dar a graça de nos prostrarmos diante do nosso Deus. Sabe por quê? Ele quer nos elevar à condição de príncipes. Por isso ele é digno. Ele quer nos elevar à condição de príncipes. Vamos ficar em pé nesse momento? Curva a sua cabeça e feche seus olhos nesse momento. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero dar a oportunidade a vocês. Nós não estamos num grupo tão grande assim, nessa manhã. Aqueles que quiserem, em fé, repetir o que Mefibosete fez. Ele que nos representa nas nossas fraquezas e misérias, nas nossas debilidades. Venha aqui no altar e ajoelhe-se diante do rei. Não um rei imperfeito como Davi, mas o rei da glória, o Senhor Jesus Cristo, que tem em suas mãos os sinais dos cravos. Vem aqui no altar, esse Deus quer fazer por você e por mim, por nós, pelo seu povo amado, o que ele fez por Mefibosete.
Ele deseja nos elevar à condição de príncipes, para que possamos entrar na sua presença, para que possamos desfrutar da sua graça e também do seu amor, da sua bondade e também da sua fidelidade. Senhor Deus, aqui estamos na tua casa nessa manhã, de Escola Bíblica Dominical. Ouvimos a tua palavra e vemos os efeitos da tua graça incrível, maravilhosa sobre a vida daquele homem, Mefibosete. Obrigado pela maneira graciosa como o Senhor o alcançou, o buscou numa terra obscura e distante. E o trouxe para perto, para o palácio, para uma posição de honra. Nessa manhã, ajuda-nos a reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas falhas. Mas ajuda-nos também, ó Deus querido, a dar o passo em direção ao Senhor, em nome de Jesus, a rendermos o nosso coração a Ti, a reagirmos com o poder que o Senhor nos concede. Inclina o nosso coração para Ti nessa manhã, a fim de que possamos desfrutar ainda mais do Teu amor, da Tua bondade, da Tua fidelidade. No nome de Jesus, nos humilhamos diante de Ti. Sabemos que nada temos que não tenha vindo das Tuas mãos. Sabemos que não há nenhum recurso em nós que o Senhor não nos tenha concedido. Tudo veio de Ti de maneira muito graciosa. Que a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito inexplicavelmente se transforme em uma vida de consagração. Que possamos com tudo que há em nós Te amar e nos consagrarmos a Ti. No nome de Jesus.